Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. É importante que vocês estejam acompanhando o vídeo com auxílio do livro didático de vocês, que estão com o conteúdo, e depois estarem fazendo a atividade. Lembrando que a gente está na etapa final do nosso ano letivo, ou seja, no quarto bimestre. Já estamos encerrando e é importante que vocês foquem em fazer as atividades, seja elas do dia ou também as que já estão em atraso, tá certo? Então vamos lá? Ou bora para a aula de ciências. Oi, turma do nono ano, chegando para mais uma aula da nossa disciplina de ciências. E hoje a gente vai finalizar o nosso livro didático, os conteúdos do livro didático, encerrando aí falando e dando continuidade ao conteúdo sobre movimento, forças e leis de Newton. E o que mantém o movimento. Para que possamos entender o que é movimento, a gente precisa compreender, antes de mais nada, a importância das leis de Newton. A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, a gente vai tentar compreender o que ela diz. Então, quando a gente analisa alguns corpos, de acordo com a massa desses corpos, a gente vai ter uma dificuldade em fazer com que esses corpos entrem em movimento quando a gente aplica uma força sobre eles. Principalmente se o corpo que a gente está falando tem uma quantidade de massa muito grande. Então, a força tem que ser maior para que assim ele entre no estado de movimento. E se a gente também observar, alguns corpos eles poderiam entrar em movimento e ficar nesse estado de movimento para sempre. Isso só não acontece por conta de forças, né? As forças acabam impedindo que esse objeto ele permaneça no seu estado de movimento, assim como às vezes pode acontecer de ter algum obstáculo e tudo mais. Então, aí a gente tem uma pergunta que praticamente já dei a resposta agora, que é: tente responder você mesmo a pergunta: o que é necessário acontecer para que um corpo fique em movimento para sempre? Antes de responder essa pergunta, vamos buscar compreender o conceito de inércia. Se um carro e uma cadeira de rodas estiverem parados e tivermos de dar um empurrão para colocá-los em movimento, a dificuldade a ser vencida será igual em ambos os casos? Vocês acham que vai ter a dificuldade vai ser igual para empurrar o carro e a cadeira de rodas? Ou vocês acham que não? Que um vai ter mais dificuldade do que o outro? Então, se você respondeu que não, acertou. O carro, por ter mais massa, ele vai apresentar uma maior resistência para ser colocado em movimento. E essa propriedade que os corpos apresentam, relacionada à resistência para mudar o seu estado de seu movimento, e que é proporcional à massa do corpo, é denominada de inércia. Um corpo muda de estado de seu movimento quando, inicialmente parado entre movimento em relação a determinado referencial, aumenta ou diminui sua velocidade, está em movimento e é levado ao repouso ou faz curvas. Um corpo que faz uma curva, mesmo que mantenha o valor de sua velocidade, ou seja, realiza um movimento uniforme, está mudando a direção do seu movimento. Portanto, também está mudando o estado dele, né, do movimento. Para Newton, os corpos tinham uma propriedade que os levavam a permanecer naturalmente em estado de movimento. Afirmou não haver necessidade de uma ação permanecer no corpo para mantê-lo em movimento. Essa resistência à mudança no estado de movimento de um corpo é a inércia. Agora podemos dar uma explicação mais adequada para o conceito de massa. Massa é uma medida proporcional à inércia de um corpo. Então, inércia é a propriedade dos corpos de resistir à mudança em seu estado de movimento, seja para que a gente consiga parar o movimento de um corpo ou também para colocar esse corpo em movimento. Imaginem aí numa corrida de cavalos, ou melhor, numa situação
em que tá pessoas dentro do ônibus. Imaginem aí, não sei se vocês já se encontraram nessa situação, mas vamos imaginar que vocês estão dentro de um ônibus e por algum motivo, um obstáculo, vamos dizer que aparece uma pessoa de frente a esse ônibus. Aí o motorista tem que parar de repente. Então, quando ele para de repente, o seu corpo tende a permanecer no estado de movimento, porque o ônibus estava em movimento. Então, você acaba sendo empurrado por conta disso. Ou seja, o seu corpo tem a tendência a permanecer no estado de movimento por conta da inércia. Então, quando o carro ou o ônibus ele freia de forma brusca, você sente que seu corpo ele acaba sendo arremessado para frente, ou não. Isso significa que você está resistindo à mudança ao movimento. Observe que você vinha se movendo junto com o ônibus e a força aplicada pelos freios atuou a fim de parar o veículo. No entanto, seu corpo tendeu a continuar no estado anterior, ou seja, no estado de movimento, e você teve a sensação de estar sendo jogado para frente. E isso vai ser a explicação da inércia. Para Newton, o corpo permanece em seu estado de equilíbrio até que uma força resultante não nula atue sobre ele. Então, essa é a primeira lei de Newton, tá certo? O corpo permanece em seu estado de equilíbrio até que uma força resultante não nula atue sobre ele. E aqui a gente tem a segunda lei de Newton, que está ligado ao que muda o movimento. Então, a gente vai ver que o que vai mudar o movimento vai ser a força, e isso foi percebido por Isaac Newton. Se a força resultante que atua em o corpo não for nula, o que acontecerá com o movimento do corpo? Então, Newton ele percebeu que a força que faz variar a velocidade de um corpo, seja em intensidade, acelerando ou freando, seja em direção, fazendo o corpo realizar uma curva. Se pensarmos na ação da força para variar apenas a intensidade da velocidade, quanto maior a força aplicada ao corpo, mais ele variará sua velocidade para mais ou para menos, ou seja, ele irá acelerar ou retardar. Além disso, quanto menos massa o corpo tiver, mais facilmente a velocidade dele vai acabar variando. Isso ocorre por causa da inércia, que vai dificultar a mudança do estado de movimento. Lembrando que a grandeza que mede a variação de velocidade de um corpo em um intervalo de tempo definido é a aceleração, identificado por A. Podemos representar matematicamente o módulo da aceleração do seguinte modo: A igual a F sobre M, em que a gente vai ter aí que A representa a aceleração, F a força resultante e M a massa. Imagine duas pessoas fazendo uma força para empurrar um carro e a outra empurrar uma bicicleta, de modo que as forças resultantes sobre esses veículos sejam as mesmas. É fácil perceber que nessa situação a bicicleta ela vai adquirir uma velocidade maior, não é? Portanto, a aceleração da bicicleta vai ser bem maior. Da mesma forma, se empurrarmos a mesma bicicleta com maior força, sua velocidade adquirida também será maior. Qual será a força necessária para parar um navio que está em movimento? Deve ter um valor muito grande. Por quê? Porque o navio ele tem muita inércia. Já um carro de corrida, necessita de uma força bastante intensa para parar, porque normalmente ele se desloca em grandes velocidades e tem de reduzi-las muito rápido. Para que um navio em movimento de 40 km por hora ou um carro de corrida de 300 km por hora parem, é necessária uma força bastante intensa. No primeiro caso, que é no caso do navio, é por conta da massa elevada, e no segundo, que é do carro de corrida, vai se dar por conta da velocidade. Então, nesses casos, nessas duas situações, é necessário uma força muito intensa. Então, a força é que vai fazer variar a velocidade de um corpo. Quanto maior a força aplicada ao corpo e quanto menos massa esse corpo tiver, mais velocidade dele vai variar. Isto é, ele terá maior aceleração. E aqui a gente tem a terceira lei de Newton, lei da ação e reação, que
Se a pessoa que está de patins empurra uma parede, ela é arremessada para trás. Isso ocorre porque as forças sempre se manifestam em dupla. Se a pessoa empurra a parede vai estar empurrando a pessoa. Em outras palavras, se a pessoa aplica contra a parede uma força com certa intensidade, a parede exerce contra a pessoa uma força com a mesma intensidade, mesma direção, mas em sentido contrário. Essa é a terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação, que toda ação corresponde a uma reação da mesma intensidade, mesma direção e em sentido oposto, ou seja, o sentido contrário. A terceira lei de Newton explica como conseguimos andar ao empurrarmos o chão para trás. O chão nos empurra para frente e assim podemos nos deslocar. Tá vendo aí? Porque a física faz tão presente no nosso cotidiano. Por isso que é importante a gente estudar física e verificar o quão presente ela está em nossas vidas, até no nosso caminhar para entender como funciona. E aqui a gente tem o destaque para a força de atrito. A gente vai entender o que é essa força de atrito. Então, quando uma criança ela empurra um carrinho de brinquedo no chão, por que ele para logo depois que ele o solta? O carrinho deveria continuar em movimento para sempre? A resposta é não. O brinquedo continuaria em movimento retilíneo uniforme para sempre, caso a resultante das forças que atuassem nele fosse nula. Mas não é. Há uma força que o chão exerce sobre o corpo, paralela ao chão e contrária ao movimento. Essa força ela é denominada de força de atrito. A força de atrito depende da textura das superfícies que estão em contato. Quanto mais polida, menos resistência a superfície oferece ao movimento do corpo que se desloca sobre ela. Essa força de atrito também depende da força que o corpo em movimento faz perpendicularmente à superfície. Quanto maior a força, maior vai ser a força de atrito. Observe que a força de atrito também atua no corpo sem que ele esteja em movimento. Por exemplo, o corpo, como o da figura ao lado, pode ficar em repouso, no caso da figura que está sendo apresentada aí na tela de vocês. Então, ele tende a ficar em repouso sobre um plano inclinado porque a força de atrito impede que esse corpo deslize pelo plano. A força de atrito é sempre contrária à tendência do movimento que o corpo está a fazer. E a gravitação universal? Podemos descrever com precisão o movimento da Lua em torno da Terra e o da Terra ao redor do Sol. Sabemos explicar a influência da Lua sobre as marés e entendemos por que os corpos caem. Esses conhecimentos são recentes, se pensarmos na escala de tempo da história da humanidade. Essa busca de respostas foi feita coletivamente por vários povos no decorrer da história. No entanto, alguns estudiosos tiveram papel de destaque no desenvolvimento da ciência. Nicolau Copérnico uniu argumentos suficientes para divulgar a ideia de que a Terra ela girava em torno do Sol e não ao contrário, ou seja, não seria o Sol que girava em torno da Terra, como acreditavam Galileu Galilei, que contribuiu para o nosso entendimento sobre a queda dos corpos, e Johannes Kepler, que, por meio da análise de dados, foi capaz de estabelecer leis sobre o movimento dos planetas em torno do Sol. Tudo isso levou à formulação da lei de gravitação universal, mas uma contribuição do cientista também Isaac Newton. A força da gravidade é diretamente proporcional às massas dos corpos envolvidos e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os seus centros da gravidade. Então, está aí, gente, a aula de hoje. Bons estudos e foco na atividade. Lembrando que eu estou disponível para esclarecer as dúvidas e que as atividades vão estar valendo pontos para vocês.